Primeiro livro de Reis, capítulo 11. Idolatria, fonte de corrupção. Além da filha do faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Essas mulheres pertenciam àquelas nações das quais Javé tinha dito aos israelitas: vocês não entrarão em contato com elas, nem elas entrarão em contato com vocês. Do contrário, elas acabarão desviando o coração de vocês para os deuses delas. Salomão, porém, se enamorou perdidamente por elas. Teve 700 esposas e 300 concubinas. Quando ficou velho, as mulheres desviaram o coração dele para os deuses estrangeiros, e o coração de Salomão já não pertencia inteiramente a Javé, seu Deus, como o coração de seu pai Davi. Salomão seguiu Astarte, deusa dos Sidônios, e Melcom, ídolo dos Amonitas. Fez o que Javé reprovava, e não foi plenamente fiel a Javé, como seu pai Davi. Salomão construiu um santuário para Camus, ídolo dos Moabitas, no monte a leste de Jerusalém, e um santuário para Melcom, ídolo dos Amonitas. Fez o mesmo para suas mulheres estrangeiras, que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos deuses delas. Javé ficou irritado contra Salomão, porque este havia desviado seu coração para longe de Javé, o Deus de Israel, que lhe tinha aparecido 2 vezes e havia proibido expressamente que Salomão seguisse outros deuses. Salomão, porém, não obedeceu ao que Javé lhe tinha ordenado. Então Javé disse a Salomão: você está se comportando assim e não observa a minha aliança e as ordens que lhe dei. Pois bem, vou tirar-lhe o reino e entregá-lo a um de seus servos. Não farei isso enquanto você estiver vivo, em consideração a seu pai Davi. Eu arrancarei o reino da mão de seu filho. Não tirarei o reino todo. Deixarei a seu filho uma tribo, em consideração a meu servo Davi, e a Jerusalém, a cidade que escolhi. Vassalos que se tornam inimigos. Javé fez surgir um adversário contra Salomão. Era Hadade, o Edomita, da família real de Edom. Depois que Davi derrotou Edom, aconteceu que Joabe, chefe do exército, foi enterrar os mortos e matou todos os homens de Edom. Joabe e o exército israelita ficaram aí durante 6 meses, até acabar com todos os homens de Edom. Hadade, porém, conseguiu fugir para o Egito, com alguns edomitas, servo de seu pai. Hadade era ainda criança, partindo de Madiã. Eles chegaram a Farã, aí juntaram alguns homens, foram para o Egito e se apresentaram ao faraó, rei do Egito. O faraó deu a Hadade uma casa, víveres e um terreno. Hadade ganhou a simpatia do faraó e lhe deu como esposa sua cunhada e irmã da primeira dama, a rainha Táfnis. A mulher de Hadade lhe deu um filho, Genubate, e Táfnis educou no palácio do faraó, de modo que Geneboate morava no palácio junto com os filhos do faraó. No Egito, Hadade ouviu dizer que Davi tinha morrido e que Joabe, chefe do exército, também estava morto. Então pediu ao faraó: deixe-me voltar para minha terra. O faraó perguntou: você quer voltar para a sua terra? Está lhe faltando alguma coisa aqui em casa? Hadade respondeu: não está faltando nada, mas deixe-me partir. Hadade reinou em Edom e não deixou Israel em paz. Javé fez surgir contra Salomão outro inimigo. Era Razom, filho de Eliada, que tinha fugido do seu senhor, Hadadezer, rei de Soba. Razom reuniu-se com outros homens e tornou-se chefe de um bando. Quando Davi os dizimou, Razom foi para Damasco, onde se estabeleceu e se tornou rei de Damasco. Razom foi adversário de Israel durante todo o reinado de Salomão. Descontentamento popular. Jeroboão, filho de Nabate, era um efraimita. Sareda,
e sua mãe era uma viúva chamada Sarva. Jeroboão estava a serviço de Salomão e se revoltou contra o rei. Pelo seguinte motivo: Salomão estava construindo o aterro para tapar a brecha da cidade de Davi, seu pai. Jeroboão era homem valente e forte. Salomão, vendo que o jovem trabalhava bem, nomeou o capataz dos trabalhos forçados da casa de José. Certo dia, Jeroboão estava saindo de Jerusalém e encontrou-se no caminho com o profeta Aiás de Silo, que vestia um manto novo. Os dois estavam sozinhos no campo. Aiás pegou seu manto novo, o rasgou em 12 pedaços e disse a Jeroboão: Pegue 10 pedaços para você, porque assim diz Javé, o Deus de Israel: Vou arrancar o reino das mãos de Salomão e vou dar 10 tribos para você. Ele ficará com a tribo em consideração para com meu servo Davi e para com Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Isso porque Salomão me abandonou para adorar Astarte, deusa dos Sidônios, Camus, deus de Moabe, e Melcom, deus dos Amonitas. Ele não andou em meus caminhos para praticar o que eu aprovo. Não observou meus estatutos e normas como fez o seu pai Davi. Contudo, não tirarei da mão dele nenhuma parte do reino, pois o tornei chefe por todo o tempo de sua vida, em consideração ao meu servo Davi, a quem escolhi e que observou meus mandamentos e estatutos. É do filho dele que eu vou tirar o reino, e vou dar 10 tribos para você. Deixarei para o filho dele uma tribo, para que o meu servo Davi tenha sempre uma lâmpada diante de mim, em Jerusalém, a cidade que escolhi para aí colocar o meu nome. Enquanto você, eu escolherei para reinar sobre o que você quiser, e você vai ser o rei de Israel, se você obedecer a tudo que eu mandar, se seguir os meus caminhos e fizer o que eu aprovo, se observar meus estatutos e mandamentos, como fez meu servo Davi, então eu estarei com você e construirei para você uma dinastia estável, assim como fiz para Davi. A você eu entregarei Israel, e por causa disso humilharei a descendência de Davi, mas não para sempre. Salomão tentou matar Jeroboão, mas Jeroboão fugiu para o Egito, onde reinava Sesazaque, rei do Egito, e ficou no Egito até a morte de Salomão. Morte de Salomão. O resto da história de Salomão, com todos os seus efeitos e sua sabedoria, tudo está escrito no livro da história de Salomão. E Salomão reinou em Jerusalém, sobre todo Israel, durante 40 anos. Depois, Salomão morreu e foi enterrado com seus antepassados, na cidade de Davi, seu pai, e seus filhos. Roboão lhe sucedeu no trono.